Bem, responder uma pergunta, pressão alta, ela influencia nas capacidades cognitivas? Sim, e eu vou explicar um pouquinho para você entender direitinho por quê. O que acontece? Quando a gente fala de função cognitiva de cérebro, a gente está falando de quê? De um órgão que é muito vascularizado, que precisa muito de oxigênio, de glicose e que tem uma rede vascular muito relevante. Só para vocês terem ideia, tudo que nosso coração bombeia, 25% vai lá para o cérebro. Então imagine que órgão, quanto relevante é esse órgão, justamente porque ele faz isso, ele precisa disso. Então, as nossas funções cognitivas, né, elas utilizam muito oxigênio e glicose. Quando sua pressão está alta, o que acontece? Até um paciente me falou, e eu achei curioso, mas pra você entender, ele falou assim, Júlio, é ótimo, a pressão está alta, vai levar mais sangue. Negativo. O que acontece é, quanto maior a pressão, óbvio, de forma normal, você vai causar um dano endotelial, um dano do vaso. O vaso é que nem um tubo, ele está ali para funcionar bem numa determinada pressão. A pressão começa a subir, esse tubo, esse cano, ele vai sofrer o estresse da pressão alta. E o que acontece normalmente? Placas se formam, o endotélio se lesa, começa a dar obstrução. E aí é o problema do dano cognitivo. Então, quem tem pressão alta e não controla, se você tem essa tendência aos vasos a levar uma pressão mais alta, mas você usa a medicação que vai ou relaxar o vaso, ou controlar a quantidade de sangue, tudo isso, e sua pressão está normal, excelente. Você vai seguir sua vida completamente normal, isso não vai dar problema. Se você deixa para lá, isso vai acumular lesão endotelial, não agora quando você é jovem, mas quando você estiver mais velho. Lesão endotelial, o sangue não chega direito, quadros cognitivos, piora cognitiva, tudo isso vai acontecer. Inclusive, se você olha como fator de risco para Alzheimer, para outras doenças, está lá a hipertensão arterial, o infarto, AVC, que é um quadro importante de demência, o AVC, a pessoa tem a pressão muito alta, vasos vão lesando, fecha um determinado vaso, dá uma pequena piora cognitiva e vai. A gente chama isso de pioras cognitivas em escada, né? Então a pessoa vem de um jeito cognitivamente, daqui a pouco piora um pouco, estabiliza por um tempo, daqui a pouco outro vaso se fecha e vai desse jeito. Por isso que é muito, muito relevante. Eu faço, apesar de falar muito de neurocirurgia, de tumor, de tudo, pressão arterial, porque é meu dia a dia. Dia a dia alguém que tem um tumor, tem isso e aquilo, mas está lá. Pressão descompensada, vaso cardíaco alterado, risco cirúrgico modificado, muito pior, né? Tem que fazer stent antes. Tive paciente semana passada, vem para fazer, descobrir um tumor benigno, vou marcar a cirurgia, vamos, risco cirúrgico, stent teve que passar, fazer um monte de coisa. Por quê? Porque ele tinha um dano endotelial, o vaso dele não estava bem. Para a gente fazer uma cirurgia, o paciente tem que estar ótimo, uma cirurgia de alto risco, a neurocirurgia. E se você não está com o paciente 100% otimizado e o cardiologista liberou, a cirurgia fica muito mais arriscada. Então, hipertensão, controle, vai servir para tudo em sua vida. Espero ter ajudado.